Olá, sejam bem-vindos na salita. Podem entrar, sentar, vocês podem até pular no sofá, sabem disso. Hoje eu vou partilhar com vocês como é que foi o meu aniversário. Eu fiz no dia 24 de agosto e foi assim, tipo, super. Eu confesso que não tinha muitas expectativas, porque, tipo, é 34 anos, eu também não me programei tanto assim. 33 confesso que fiz assim uma coisa, e aí para os 35 também pretendo fazer uma coisa em grande, mas 34 era só mais um ano de vida. Mas vocês tornaram o dia super especial. Obrigada a todos os pastores e reverendos que mandaram mensagem para mim. Obrigado, os meus colegas do teatro. Osvaldo, tipo, caprichaste muito, eu fiquei sem jeito. Recebi mensagens. Você viu a publicação que o Osvaldo fez? Eu fui a correr ao Facebook e obrigado de coração, obrigado muito. Você sabe que a peça que partilhaste é uma peça assim fantástica, cheia de história, de detalhes, como é que foi o processo de construção. Foi num concurso em que ganhamos o prêmio, vocês foram uma equipa fabulosa. Eu guardo aquilo no meu coração, guardo aquilo para sempre. Então, obrigado, Osvaldo. Os brincos que estão aqui foram ofertas que eu recebi. Recebi rosas, eu amo rosas. Tive uma piada assim super engraçada, que não é vou contar aqui, com relação a alguma coisa que eu recebi. Tipo, 34 exemplares, exatamente a minha idade, foi super fixe. Enfim, tive muito chocolate, recebi chocolate, foram passeios e obrigado por tudo. Agora vamos lá, o tema de hoje é fé e as nossas expectativas. Como é que você está? Quais são as tuas expectativas? Como é que está a tua fé? Quando a gente se achega cada vez mais, não sei, parece que as coisas declinam. Vamos lá. Você lembra quando você conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Lembras quando foste batizado? Parece que você saiu e era uma labareda de fogo. Parece que você era capaz de, como Elias, orar e cair fogo do céu. Você acreditava em tudo e mais um pouco e realmente eram coisas reais. Você acreditava que era filho de um Deus vivo e realmente você continua a ser. Acreditavas que podes todas as coisas naquele que te fortalece e você continua realmente com essa autoridade. E estamos cheios de expectativas, cheios de esperança. Sabias que podias expulsar demônios, sabias que podias tudo num Deus que pode o impossível, mas tem sempre um mas. Depois as coisas começam a apertar. Só que depois conhecemos a igreja como realmente é, como um conjunto de pessoas imperfeitas que adoram um Deus perfeito. Começaste a perceber que existem falsos profetas, existem pessoas que deliberadamente vão mentir para você, foste traído, começaste a tirar o foco de Cristo e nos focamos nos falsos profetas, nos focamos nos falsos cristãos, nos focamos em cristãos murmuradores, adúlteros, fornicadores, mentirosos, falhos, com defeitos, com muitos defeitos, tal como nós. Lembra que começou por tirar o foco de Cristo e se focar em pessoas tão imperfeitas como eu e você. E chegamos, eu estou incluída nisso, num momento chamado hoje. E hoje temos uma conversa, eu e você aqui na salita, para refletir como é que está a nossa fé e as nossas expectativas com relação à nossa fé, com relação àquilo que dizemos que acreditamos. Nestes 2 últimos meses eu tive a oportunidade de falar com muitas pessoas que não servem a Cristo, mas acreditam em Cristo. E a minha conversa com eles era: se você crê, se você acredita que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Deus, por que não viver para Ele? Por que não aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador? Porque a fé tem destas coisas, não existe uma fé teórica. A fé prática, se eu creio, eu ajo de acordo com o que eu creio. Dá para perceber? Os demônios também creem que Jesus Cristo é o Senhor, só que não aceitaram como Senhor e Salvador. Então, para você que conhece essa verdade, sabe que Jesus Cristo é o único Deus que pode te salvar, por favor, aceita Ele. É só falar: Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou viver para você.
Por que isso, Salita? Já voltando ao tema, porque a fé requer ação. Os antigos criam e agiam. Quando você crê, você age. Dá para perceber isso? Se você crê, você age. Noé creu e ele construiu a arca. Ele saiu da sua zona de conforto e como doido durante 100 anos, se não estiver enganado, mais ou menos assim, ele falou do dilúvio que viria. Foi chamado de doido e ele continuou a pregar porque ele creu. Enoque creu e foi tido como justo. Deus o levou. Abraão creu e saiu. Não adiantava falar, Deus está fixe, vai me fazer uma grande nação, mas depois vou esperar ainda ter meu filho. Não. Abraão creu e saiu da sua zona de conforto. Foi para uma terra que ele nem mesmo conhecia. Ele não sabia se vou para onde. É como Deus me levar. Fé é isso, é prática, precisa agir. As mulheres creram e pegaram Moisés e esconderam enquanto menino, para ele não ser morto. Moisés, ele crê em Deus e ele renuncia, fala, não, eu não posso continuar a aproveitar, a usufruir das regalias de ser filho da filha de Faraó. Agora eu sou filho de Deus vivo, eu vou preferir sofrer com o povo. Isso é fé, é ação. Fé também nos convida à renúncia. As mulheres acreditaram em Deus de tal forma que esconderam Moisés. Moisés crê que ele renuncia ao título de ser chamado filho da filha de Faraó. Quantas vezes a gente diz que crê em Jesus e continua a negociar algumas coisinhas que nos beneficiam? Olha, em Hebreus 11, é onde eu estou, na verdade, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E mais do que isso, não basta ter fé e ficar para... Não. É necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que Ele existe e que Ele abençoa, que Ele é galardoador, que Ele está aí para recompensar aqueles que creem, aqueles que buscam Ele. Entende? Não é só ter fé e ficar desmotivado com a vida. Tenha motivação, tenha expectativas no futuro de que o impossível vai acontecer. Como o escritor de Hebreus diz, e diz muito bem, faltar-me o tempo para falar de tantos homens e mulheres que acreditaram. É fixe falar de Moisés, sim. Falar que ele e o povo, pela fé, eles pegaram o sangue e cobriram a porta e o anjo da morte não matou os primogênitos do povo de Israel. Mas tem tanta história. Eu poderia falar de Sansão, de Baraque, poderia contar a história de Raab, uma prostituta, que ela creu no poder de Deus, no Deus de Israel, e ela escondeu os espias e ela, sem saber que por isso faria parte da geração do Messias. É pela fé, uma fé prática que age. Ok? Haja de acordo com as tuas expectativas no Deus que você crê. Poderíamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Ana. Tantos heróis, homens e mulheres de fé que agiram, tem essa vertente de ação. Ok? A pergunta é, hoje, como é que você está? Como é que está a tua fé? Como é que estão as tuas expectativas? O que é que você pensa para o futuro? Vem, volta para o primeiro amor, volta a ser como criança, crer que o teu pai é capaz de tudo, porque uma boa notícia, o nosso pai é capaz de tudo. Se as nossas expectativas estarem firmes, alicerçadas naquilo que é a vontade, que é a palavra de Deus, o acontecer, o realizar é simplesmente uma questão de tempo e de obediência à vontade de Deus. Não tem como não acontecer, então por que ficar desmotivado? Precisamos elevar as nossas expectativas, a nossa motivação. Quais são as tuas expectativas? O que é que você ambiciona para o futuro, para o porvir? Eu sei que acontecem muitas coisas que eu conheço como é que é o mundo, como é que nós temos, parece uma subcarga dupla, que temos o mundo a explodir e parece que depois também temos a igreja a explodir. A gente fala, ok, Jesus volta para acabar com tudo. Mas você precisa continuar
expectante. Eu quero que você tenha motivação em falar a palavra de Deus para uma criança de 5 anos, como se tivesse a falar para 1 milhão de pessoas, com a mesma motivação. Que você tenha motivação para falar de Deus ao teu vizinho ao lado, como se você fosse chamado para ir ao Canadá, para ir a Guiné, falar de Cristo. Tenha a mesma preocupação em se preparar espiritualmente, em buscar. Tenha motivação, tenha a expectativa que Deus vai fazer coisas grandes e incríveis. Capricha até nos detalhes. Nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Vamos nos motivar, pedir essa energia, essa ousadia através do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu quero muito. Quero muito, depois de uma guerra, ou mesmo no meio da batalha, dançar como Davi, falar que nada abala a minha fé, continuar confiante, alegre no Deus vivo, independentemente das circunstâncias. Eu quero dançar como Davi. Não importa se alguém próximo vai murmurar ou alguém distante, eu quero louvar, quero dançar na presença do Senhor. Eu quero muito, assim como Paulo, eu preciso servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Atenção que não é coerente ambicionar coisas tão grandes assim. Eu estava na igreja ontem, foi um detalhe que o pastor falou. E não ser tão rigoroso nas pequenas. Também precisamos ambicionar uma vida de intimidade com Deus, de oração, de consagração. Ser leve e ser grato a Deus pelas pequenas coisas também, de santidade. Ter expectativa, ter motivação, ter ousadia para buscar a santidade. Se alegrar em ouvir a palavra de Deus, como você se alegra num evento. Foi um detalhe que o pastor, ao pregar no culto, chamou a atenção porque tinha muito a ver com a palavra que eu preparei hoje. Não sei você, mas eu quero muito, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, entrar na fornalha ardente e não ser consumida pelo fogo. Que a chama que existe em mim, a chama do Espírito Santo, seja maior do que qualquer chama, percebes? Eu quero abraçar forte o leão da tribo de Judá e poder ter paz para descansar na cova dos leões. Eu quero fazer o impossível com esse Deus, com o Cordeiro que foi morto e reviveu, com o Messias ressuscitado. As minhas expectativas são altas, sim, mas é porque a minha fé está baseada naquele que tudo pode, num Deus que já provou que Ele pode fazer o impossível em qualquer momento. Tendo em conta todos estes heróis, homens e mulheres de fé que nós conhecemos, nós que conhecemos isso tudo, acho que é mais do que o momento certo de nós nos desfazermos de tudo que é embaraço, fugir de tudo que é pecado, de tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus e correr para o alvo, correr para Cristo, percebe? Com ousadia permanecer. Vamos. Deus tem grandes coisas para nós. Nós vamos ler um texto agora. E nesse texto, Paulo vai mostrar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A única coisa que nos separa é o que eu acabei de falar. São os embaraços, o pecado, a timidez, a falta de ousadia. A falta de ousadia. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, falta de ousadia. Tem vezes que você até permanece na vontade de Deus só pular para um outro sermão, acho que tenho que pregar sobre isso. Você procura ser santo, mas você é tímido demais. Eu também estou a falar para mim, literalmente. Você precisa de ousadia, precisa mesmo. Vamos ler Romanos. Vamos começar Romanos 8, 28 a 39. Mais que vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um beijo tamanho do mundo, a partir de Portugal, Lisboa, Costa do Castelo de São Jorge, Largo São Cristóvão. Estúdio Rubates, o melhor lugar do mundo para se estar. Às segundas-feiras, 8 da noite. É na salida.